Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Nelson, aqui do Núcleo Regional de Curitiba, e vou ajudar vocês nesse vídeo a trabalhar com o Camigo na versão professor, ok? Para tanto, precisamos entrar na nossa plataforma Khan Academy e eu vou utilizar o Google para encontrá-la. E aqui digito Khan Academy, normalmente já aparece e vai aqui oferecer a opção entrar. Nós vamos fazer nosso login com a nossa conta Google. Aqui normalmente é sua conta arroba escola, só assim que vai funcionar. Vou continuar, que está tudo certo. E aí então ele já aparece. Lembrando que para mim aparece o modo gestor, então é bem diferente do que o professor ou o aluno tem. Nesse caso, eu venho aqui e venho em painel do professor e aqui ele apresenta para mim as turmas que eu tenho, as que eu trabalho. Você, se você tiver 3, 4 ou 5 turmas, devem aparecer aqui, inclusive com os nomes que elas estão lá no Google Classroom. Já tem um vídeo aí para a gente fazer a importação de turmas, tá? E aqui nós vamos aprender a lidar com o Camigo. O Camigo é uma novidade de 2024 na Khan, que é uma inteligência artificial voltada a ajudar o aluno a realizar de uma maneira mais fácil as suas tarefas, né? Então, nós vamos aí ter em 2025 também, na sequência das turmas piloto, que são os oitavos primeiros anos, verifique se a sua escola tem essa condição, e os nonos anos, que tem já perene o uso do Camigo, ok? É muito simples de utilizar, né? Uma inteligência artificial também bem dedutiva para o professor, para o aluno. A função dela é ajudar o aluno a realizar atividades sem dar para ele a resposta. Ele vai passar apenas os passos para realizar. Mas para você, professor, não. Para você, se você pedir a resposta, ele vai dar a resposta sim, que é a função dele. Tá? Então vamos lá. O Camigo aparece em 2 pontos aqui na sua tela, tanto na parte inferior aqui embaixo, que a gente chama de avatar, como aqui em cima num botão. O avatar é chamado de modo companhia, quando o usuário estiver usando para pesquisa dentro de uma determinada atividade. Por exemplo, a atividade de matemática que o professor passe para o aluno, ele se transforma aqui numa inteligência para aquela atividade específica. Bastando clicar aqui, abre-se essa janela e essa janela está aí disponível para que o aluno possa perguntar em relação à atividade que estiver aberta aqui. Tá? Mas no nosso modo, a gente não vai utilizar agora, tá bom? Então, nós vamos utilizar aqui como o professor vai utilizar, beleza? Então, a primeira forma que eu gosto de apresentar aqui são aqui em cima, no outro botão, tá? Vamos aqui no outro botão primeiro. Ele oferece para você, professor, apenas professor-aluno vai ver diferente, atividades para alunos, ferramentas para professores e meus documentos. Meus documentos não está habilitado ainda, mas vai ser uma espécie de drive dentro da plataforma. Então, atividades para alunos. Então, quando o aluno estiver em casa, depois de fazer uma certa tarefa, ele pode utilizar para fazer pesquisas ou conversar comigo, enfim, né, faria um curso, um vídeo só para isso. Entretanto, nas ferramentas para professores, temos disponíveis aqui vários botões que fazem com que o professor possa aí gerenciar melhor as suas aulas, suas turmas, enfim, conforme ele precisar. Vamos olhar aqui os básicos que a gente estava trabalhando, porque agora tem uma gama de botões novos, e aí, mas vamos ver os básicos primeiro. O resumo da turma, vou explicar de maneira mais simples, ele vai oferecer a turma aqui para você, e você vai clicar sobre ela, ele vai dizer o desempenho da turma num determinado período. Tá? Então, aqui, conforme aqui, ó, ele vai dando essa leitura dos últimos 7 dias, quanto foi utilizado, a meta de quanto era, enfim, todo o resumo daquela turma em específico, ok? Então, quando você acionar o resumo da turma, você vai conseguir verificar diversas informações sobre ela. Inclusive, ele coloca um menu aqui do que você deve atribuir, do que você deve fazer com essa turma ali, enfim, né? É assim. Temos outro botão importante que eu gosto de apresentar para os professores aqui. Deixa eu ir aqui. O plano de aula. O plano de aula é uma ferramenta que eu trabalhei apenas uma vez,
mas que ele faz com que você faça um planejamento, ok? Já tecnicamente, olha que ele utiliza aqui um editor de texto e de repente você pode utilizar para fazer seu plano de aula. Lembrando que o plano de aula pode ser pedido aqui também na conversa com o ChatGPT, né? Você pode pedir assim, ó, no ChatGPT você pode pedir assim, faça um plano de aula nono ano sobre geometria espacial. Quando você clicar sobre isso, ele vai fazer para você um plano de aula que pode ser utilizado já no início do ano ou numa observação de sala de aula, enfim, o que você precisar, ele forma aqui. Nesse caso, você seleciona aqui todo ele, copia e cola no Word, já fica pronto o seu plano de aula. Muito tranquilo, né? Então, assim, facilita bastante a vida do professor. Tem um outro botão que eu gosto também de mostrar aqui, é o histórico de conversa dos alunos. A histórica de conversa dos alunos funciona assim: os alunos conversam durante o uso fora de sala ou em sala com a inteligência artificial. Eles digitam coisas e a inteligência responde. Desde coisas simples, como, por exemplo, meu pai brigou com a minha mãe, ou eu não sei fazer essa tarefa, enfim, cada coisa que o indivíduo falar, o Camigo vai registrando. Daí, no final do período, você pode verificar o que eles conversaram. Notando também que se o aluno conversar com a ferramenta e disser alguma coisa que não seja adequada, que seja levada à violência, a bullying, a coisas bem desagradáveis, o professor recebe uma notificação lá no e-mail @escola, chega lá no e-mail @escola essa notificação e o professor pode abrir e ver que contexto foi falado esse discurso com o Camigo. Então você pode estar verificando aqui também, né? Você vem aqui no histórico de conversa, escolhe a turma e consegue ver exatamente o que ele estava falando, ok? Lembrando, pessoal, que às vezes o aluno fala uma coisa xinga o Camigo, porque o Camigo não respondeu legal, né? Xinga o Camigo de burro, por exemplo, ele vai notificar também. Então você tem que ver exatamente o que está acontecendo para levantar alguma hipótese do que esse aluno falou, ok? Entre outras ferramentas que você pode utilizar. Atualizar meus conhecimentos é o banco de pesquisa, por exemplo, assim, nossa, faz tempo que eu não ensinei, que eu ensinei esse conteúdo, não lembro. Então, você vem aqui na atualizar o conhecimento e digita para ele ali um conteúdo e ele vai lembrar você. É um banco de pesquisas, tá? Então, é muito simples para utilizar. Então, essas aqui são as ferramentas para professores. Então, sobre as lições, vamos lá, vou mostrar para vocês como que funciona a lição. Você disparou uma lição para o aluno, então está lá na turma X, aí você disparou uma tarefa. Então, o aluno chegou em casa, recebeu, então vamos lá na página do aluno, então o aluno recebe uma tarefa, vai estar um pouquinho diferente porque a minha não é turma de aluno, mas ele tem assim minhas recomendações, e vai aparecer as lições, como essa aqui, que foram disponibilizadas para ele. Então vai em retomar, eu não sei fazer a tarefa, então a tarefa está aqui, então com todas as suas características. Vamos supor que o aluno está fazendo essa tarefa. Então essa tarefa aparece assim para ele, aparece um botão vamos lá, e quando ele faz no vamos lá, ele inicia a tarefa em si. O aluno pode questionar, eu não sei fazer isso, como que eu vou resolver isso? Se for no laboratório, ele chama o professor para lembrar, enfim, vai pesquisar no Google do lado, não, agora ele não precisa fazer isso. O aluno vem aqui, abre o Camigo, e instantaneamente o Camigo se transforma num professor particular para essa tarefa. E aí ele fica esperando aqui o aluno colocar a sua consideração, se ele, como por exemplo assim, ajuda a resolver isso. Espera aí, vamos atentar aqui. Aqui em cima nós temos um botão. Quando estiver escrito modo aluno desativado, professor, significa que essa página é para você. Se você perguntar para o Camigo como resolve isso, ele vai te dar a resposta. Veja isso. Basta escrever assim, como resolve isso?
Ele processa essa pergunta e vai dar a resposta para você em alguns instantes. Por quê? Porque é bom você saber, porque se o aluno perguntar, você já se lembra como que faz. Aqui ó, aparece todas as características desse exercício. Agora, se eu fizer a mesma pergunta, olha o que acontece aqui. Ó. Vou fazer um Ctrl+C e fazer um Ctrl+V, mas eu vou mudar aqui. Ó. Eu vou fazer o modo aluno. Como que o aluno observa isso? Né? Então, basta colocar aqui ó, e fazer a mesma pergunta e o Camigo vai também responder. Entretanto, ele não vai dar a resposta para o aluno, ele vai dar apenas os passos. Nota-se que os alunos ficam, às vezes, bravos porque o Camigo não dá a resposta para ele. Porém, essa é a função dele mesmo. Se ele der a resposta, então, tira ali a função do aluno aprender de ser autônomo, né? Então, aqui, ó, ele coloca aqui uma informação que aguça o aluno a pensar. Mas o aluno ainda pode dizer, ainda não entendi, né? Até ele chegar na conclusão de como fazer essa tarefa. Né? Ó, ainda não entendi. Aí ele ainda vai achar uma outra forma de tentar explicar para o aluno esse exercício. Olhem só que interessante. Lembrando que o Camigo é feito para a educação, então é um ambiente seguro para o aluno, é uma inteligência artificial alimentada e construída e alimentada com dados certos para a educação. Então é um ambiente seguro. Tudo que se perguntar aqui está certeiro para a educação, diferentemente de uma inteligência artificial aberta que pode promover ou encaminhar a erros, ok? Então, ainda temos aqui umas tarefas, tá? Nas ferramentas para as atividades para os alunos, temos aqui algumas situações que o professor também pode utilizar. Eu sei que o vídeo está com capa chamada para professores, mas o professor também pode utilizar aqui. Como fazer aqui uma tutoria em matemática, em habilidades, o que aprender a seguir. Então, o aluno vai chegar em casa e ele vai ver esse menu quando ele colocar lá. E você, professor, deve ensinar o aluno a mexer aqui. Alguns pontos interessantes é o conversar, né? A gente gosta de apresentar para os alunos, conversar com um personagem literário, que vai escolher aqui um personagem da literatura, é, como Alice no País das Maravilhas, Aquiles, Otelo, Kanga, o canguru. Ele vai escolher um desses personagens. Quando ele escolher, neste momento, o Camigo se transformará tanto no tempo como na personalidade dele. Então, por exemplo, Zeus, que é um deus da guerra, então o aluno clica sobre conversar com Zeus, Zeus se apresenta para ele e ele vai então fazer uma conversa, como por exemplo, estou chateado hoje. Se o aluno faz isso, o Zeus responde, sendo um deus da guerra, como será que ele responderia para o aluno? E o aluno tem ali uma conversa. Olha, lamento saber que você está chateado. Às vezes até os deuses enfrentam desafios importantes. Falar com alguém de confiança sobre o que você sente. Há algo específico que eu gostaria de compartilhar ou perguntar? Aqui que o aluno começa a conversar com o amigo. Que daí, se ele colocar alguma coisa não segura, você vai receber uma notificação lá no seu e-mail, tá? Então, é nesse ponto aqui. E daí tem várias tarefinhas aqui. Conversar com a literária, mas tem a figura histórica também. A figura histórica, ele conversa com alguém realmente da história, da ciência, da guerra, enfim, diversos personagens aqui. Da literatura, aqui ele abre uma gama um pouco maior, né? Então, ele pode querer conversar com Abraham Lincoln, um presidente americano, né? George Washington, outro. Nós temos aqui Platão, pensador. Nós temos, né, diversos personagens, Winston Churchill da guerra, William Shakespeare, né, da literatura. Enfim, tantas outras figuras aqui que o aluno vai conversar semelhantemente como ele fez com um personagem literário. Temos jogos também, né? Às vezes o aluno não tem alguma atividade para fazer, ele pode brincar aqui também com o Camigo e fazer aí algumas tarefas de jogos. E essa parte também é interessante para você passar para ele, né? Que ele pode fazer outras pesquisas aqui, né? Atualizar meu conhecimento. Vamos ver aqui, ó. Posso perguntar assim, qual o espaço geográfico do Brasil? Muito bom para digitar, mas vamos lá. Ele vai dizer alguma coisa em relação ao que o aluno pergunta aqui. Então, atualizar conhecimentos não precisa ser só em matemática.
né? Pode ser em outras disciplinas também. E às vezes, né, você pode escolher, por exemplo, Geografia do Brasil para o ensino médio. Assim, podemos começar perguntas relacionadas ao tema, porque ele gosta de fazer quizzes também. Outra situação aqui é que o Camigo não funciona quando o estudante estiver em prova, ele fecha os olhinhos, então a gente fica atento a esses comportamentos da inteligência artificial também, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês do Camigo. Sobre configurações do Camigo, podemos também tirar aqui. Nós vamos numa tarefa e quando abrir aqui o Camigo, página inicial do aluno, na tarefa aqui, quando o Camigo aparecer, nós podemos fazer algumas configuraçõezinhas, ok? Aqui nos 3 pontinhos, você vem aqui, aí você pode trocar a roupinha dele, colocar um boné, uma coisa de acordo com a pontuação, isso pode ensinar o aluno gosta. Tem vários itens que podem ser comprados aqui, né? Temos também coisas importantes aqui, como o histórico de conversas, que teve aqui dentro desse espaço, né, do modo companhia, e nas preferências que podem mudar a linguagem, tá? Então, se deixar aqui a linguagem simples, o aluno geralmente entende melhor o que o Camigo ofereceu. Já padrão é um tanto mais rebuscado, e o professoral já é uma linguagem mais acadêmica. Eu não recomendo muito colocar isso para os alunos, né, de oitavo, nonos anos, às vezes ficam dificuldades de entender o que o Camigo falou de acordo com a linguagem mais complexa. Deixa sempre no simples. O idioma pode ser utilizado português, inglês, espanhol e hindu, ok? E também temos aqui as vozes do Camigo, né? São 3 vozes que o Camigo também faz essa adaptação da leitura das atividades aqui. E interesses, né? Aqui o aluno também pode começar a criar um banco de interesses em relação do que já tem pesquisado, né? Veja aqui, por exemplo, para mim, né, na minha conta, ele já, formação de professor, ele já identificou que é um interesse meu, função do primeiro grau, ele já percebeu que é um interesse meu, engenharia, geografia e literatura, ele já percebeu, então vai criando esses bancos de interesse, ok? Então, vou ficando por aqui nessa parte do Camigo, aguardo vocês em outro momento, tá bom? Até mais por enquanto.